Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. A Grande Muralha contra os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, a rejeição da China causa frenesi global de ouro e revive discussões sobre o padrão ouro. A corrida contra o tempo do Federal Reserve, será que ele pode direcionar a economia dos Estados Unidos para longe de uma recessão sem emprego e com pouco gasto? Uma mudança sísmica na moeda global, a mudança da Arábia Saudita para o BRICS pode sinalizar o fim da dominância do dólar. Tópico número 1. A situação financeira atual nos Estados Unidos tem levantado preocupações sobre a estabilidade de sua economia. Analistas da Fitch destacaram recentemente o considerável aumento da dívida dos Estados Unidos na última década, chegando a um valor alarmante de 32,7 trilhões de dólares. Esse nível significativo de dívida traz o risco de inadimplência e pode potencialmente levar à desvalorização do dólar americano. Diante dessas circunstâncias, bancos centrais em todo o mundo estão contemplando um possível reset do dólar americano. Embora o Tesouro e o Federal Reserve dos Estados Unidos expressem confiança em manter o valor do dólar, evidências históricas sugerem que seu controle sobre a moeda tem limitações. Essa discussão em andamento gerou interesse na ideia de retornar ao padrão ouro. Para abordar as preocupações sobre a estabilidade do dólar americano, o deputado Alex Mahoney, junto com Andy Biggs e Paul Gosar, apresentaram um projeto de lei, HR 4095, em 23 de agosto. Sua proposta tem como objetivo restabelecer o padrão ouro e transicionar os Estados Unidos para um sistema monetário lastreado em ouro. O candidato presidencial democrata Robert Kennedy também apoia o uso de metais preciosos como ouro e platina para estabilizar o dólar americano e aliviar seu ônus da dívida. Esse movimento em direção ao padrão ouro é parcialmente motivado pelo aumento das taxas de inflação e pela diminuição da confiança no dólar americano como moeda confiável. O plano de Kennedy sugere uma abordagem gradual, começando com uma pequena porcentagem dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos existentes sendo lastreada por reservas de ouro. O projeto de lei de Mahoney também alerta sobre as possíveis consequências de um aperto de crédito nos Estados Unidos, o que poderia desencadear uma reação em cadeia afetando os sistemas bancários globais. Essa situação pode levar a uma crise do dólar, uma rápida recessão econômica e redução da confiança global no dólar americano. Decisões de política fiscal e monetária equivocadas são identificadas por Mahoney como causas subjacentes desses problemas potenciais. Cada vez mais, países ao redor do mundo, incluindo aliados próximos dos Estados Unidos como Japão, Arábia Saudita e nações europeias, estão se desfazendo de títulos do Tesouro dos Estados Unidos para mitigar os riscos associados. Marjorie Taylor Greene, outra congressista dos Estados Unidos, defende uma transição acelerada para o padrão ouro. Ela argumenta que essa mudança resultaria em políticas fiscais mais responsáveis e maior transparência das instituições financeiras. Dados fornecidos pela Casa da Moeda dos Estados Unidos indicam que mais americanos estão investindo em ouro como forma de proteção contra possíveis desvalorizações do dólar americano. Além disso, 21 estados americanos aprovaram legislação reconhecendo o ouro como moeda legal. Essa inclinação crescente para o ouro está alimentando uma reavaliação da confiabilidade do dólar e da estabilidade geral do sistema financeiro dos Estados Unidos. Se a confiança no dólar americano continuar a declinar, há a possibilidade de os Estados Unidos passarem a contar com ouro para cumprir suas obrigações com credores como China e Japão. Uma pesquisa conduzida pela Invesco revela que um número substancial de bancos centrais e fundos soberanos mantém suas reservas de ouro no exterior. No entanto, para mitigar preocupações sobre sanções dos Estados Unidos, há uma tendência perceptível de repatriar essas reservas. Além disso, há uma ênfase global crescente na desdolarização, com países como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos considerando uma mudança para reservas de ouro e moedas digitais. Essa transição significa uma saída significativa do atual sistema financeiro dominado pelo dólar. A estagnação das posses de títulos da Arábia Saudita sugere um declínio potencial no acordo de petrodólares de longa data que tem governado sua relação com os Estados Unidos. O surgimento de moedas digitais, como o Yuan digital, adiciona uma nova dimensão à paisagem financeira global e estimula a adoção de transações não baseadas em dólares no Oriente Médio e além.
Em resumo, o sistema financeiro global está em constante evolução, e a importância do dólar americano está diminuindo. Analistas sugerem que essa mudança representa uma transição da hegemonia do dólar para um sistema financeiro centrado em commodities estratégicas como ouro e petróleo, junto com a adoção de moedas digitais de bancos centrais. Esse tópico estimula o envolvimento e perspectivas diversas. Sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião sobre o assunto nos comentários. Tópico número 2. A corrida contra o tempo do Fed. Será que ele poderá direcionar a economia dos Estados Unidos para longe de uma recessão sem emprego e com pouco gasto? Encorajamos você a avaliar os últimos acontecimentos nos assuntos mundiais, relações internacionais e tecnologia através de uma perspectiva analítica. Dados recentes sugerem que a economia dos Estados Unidos está exibindo sinais de vulnerabilidade, com um potencial risco de caminhar para uma recessão econômica se as tendências atuais persistirem. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou a pesquisa de abertura de vagas e rotatividade de trabalhadores para julho em 29 de agosto. Os dados revelaram que as vagas de emprego ficaram em 8,827 milhões, ficando consideravelmente abaixo dos esperados 9,45 milhões e alcançando seu nível mais baixo em mais de 2 anos. Além disso, a taxa de desistência atingiu uma mínima de 30 meses, indicando uma redução na disponibilidade de oportunidades de emprego desejáveis. Em agosto, o índice de confiança do consumidor do Conference Board registrou 106,1, significativamente abaixo das expectativas do mercado. Essa sequência de indicadores econômicos em declínio aponta para a possibilidade de uma desaceleração econômica caracterizada por um mercado de trabalho enfraquecido, diminuição da confiança do consumidor e redução das economias excedentes. A queda nas aberturas de emprego, a redução na taxa de desistência e a contínua diminuição no índice de confiança do consumidor indicam coletivamente um mercado de trabalho frágil e um sentimento desfavorável do consumidor. Dado o papel significativo que o gasto do consumidor desempenha na economia dos Estados Unidos, esses sinais de pressão são preocupantes. Aumento nos custos estão colocando um fardo adicional sobre os domicílios de baixa renda, restringindo ainda mais o consumo. Além disso, a persistência de altas taxas de inflação está reduzindo o poder de compra do consumidor. Em conjunto com a fraqueza econômica observada, houve uma recente queda no índice dos gerentes de compras, PMI, dos Estados Unidos, o que pode agravar as vulnerabilidades mencionadas anteriormente. O mercado de trabalho, uma área de interesse para o Federal Reserve, tem mostrado sinais de arrefecimento. As aberturas de emprego caíram de 9,17 milhões em junho para 8,83 milhões em julho, marcando o sexto declínio nos últimos 7 meses. Além disso, a taxa de desistência caiu para 2,3%, a mais baixa desde o início de 2021, refletindo uma diminuição na confiança dos funcionários em buscar novas oportunidades de emprego nas condições atuais. Bill Adams, economista-chefe do Comara Bank, levantou preocupações sobre as preocupações do Federal Reserve em relação às possíveis pressões inflacionárias decorrentes do rápido crescimento salarial. Em uma pesquisa separada, a confiança do consumidor registrou uma queda maior do que o esperado em agosto. A perspectiva de inflação em um ano também mostrou um leve aumento para 5,8%. É importante observar que, até junho, as economias excedentes acumuladas pelos consumidores dos Estados Unidos diminuíram de um pico de 2,1 trilhões de dólares para um saldo negativo de 91 bilhões de dólares. O ambiente persistente de inflação e altas taxas de juros está colocando uma pressão adicional, especialmente sobre os domicílios de baixa renda. Dados oficiais do Federal Reserve Bank de São Francisco prevêem que essas economias excedentes podem se esgotar completamente até o terceiro trimestre de 2023, contribuindo para uma desaceleração nos gastos do consumidor e potencialmente efeitos adversos para a economia como um todo. Durante seu discurso no recente simpósio de Jackson Hole, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou a necessidade de uma abordagem política cautelosa e detalhada. Tanto o Federal Reserve quanto os mercados financeiros dependem fortemente de dados econômicos futuros para tomar decisões informadas, dadas limitações em prever com precisão as tendências econômicas e os padrões de inflação. Agora, convidamos você a compartilhar suas opiniões sobre este tópico.
Qual é a sua opinião sobre o estado atual da economia dos Estados Unidos e os riscos potenciais que ela enfrenta? Sinta-se à vontade para compartilhar suas visões e perspectivas na seção de comentários abaixo. Tópico número 3. Uma mudança sísmica na moeda global. A adesão da Arábia Saudita ao BRICS pode significar o fim da dominação do dólar. A inclusão da Arábia Saudita na aliança BRICS tem despertado atenção e levantado questões sobre as possíveis implicações econômicas. Um renomado economista do Goldman Sachs sugere que essa decisão possa ter ramificações significativas, especialmente no comércio de petróleo, enquanto alguns políticos americanos expressaram insatisfação com essa decisão. No dia 24 de agosto, a Arábia Saudita foi anunciada como um dos 6 novos países membros da Aliança BRICS, o que levantou discussões sobre o papel do dólar americano na economia global. A Bloomberg relatou os possíveis benefícios da adesão da Arábia Saudita ao BRICS, que exploraremos agora. Aumento do comércio e investimento. As nações BRICS possuem um PIB combinado de mais de 20 trilhões de dólares e uma população superior a 4 bilhões de pessoas, oferecendo um vasto mercado. A inclusão da Arábia Saudita poderia trazer novas oportunidades de comércio e investimento. Acesso a um mercado em crescimento. Com um crescimento econômico robusto experimentado pelos países BRICS, a Arábia Saudita pode aproveitar essa tendência para expandir suas exportações. Redução da dependência de países desenvolvidos. Os países BRICS estão buscando ativamente reduzir sua dependência de nações desenvolvidas. A Arábia Saudita também poderia diversificar suas parcerias econômicas. Maior influência política. A adesão ao BRICS provavelmente proporcionaria à Arábia Saudita uma alavanca maior em organizações internacionais, fortalecendo sua influência global. Cooperação tecnológica. Os países BRICS estão na vanguarda da inovação tecnológica. Para a Arábia Saudita, isso apresentaria oportunidades de avanço tecnológico por meio da cooperação com esses países. Vale ressaltar que a Arábia Saudita já havia manifestado interesse em ingressar no Banco do BRICS, impulsionada por uma insatisfação com a predominância de nações ocidentais e o papel do dólar americano como moeda global principal. Esse sentimento remonta ao estabelecimento do sistema do petrodólar na década de 1970, ligando dólares americanos a transações de petróleo sauditas. Mudanças recentes nas relações geopolíticas, incluindo os esforços da Arábia Saudita para diversificar suas alianças e reduzir a dependência dos Estados Unidos, têm motivado ainda mais seu interesse em buscar parcerias globais mais amplas. Essa mudança coincide com o Plano Visão 2030 da Arábia Saudita, que visa alcançar a diversificação econômica e reduzir a dependência do petróleo. Já o comércio com países do BRICS, como China e Índia, atingiu níveis recordes, reforçando o incentivo para essa mudança. A precificação potencial do petróleo saudita em uma moeda diferente do dólar americano poderia representar uma ruptura significativa do sistema financeiro global atual. Os países BRICS, alinhados com seus objetivos de reduzir a dependência do dólar, discutiram a possibilidade de introduzir uma moeda comum no futuro. Atualmente, o dólar, euro e yuan servem como moedas dominantes nas Américas, Europa e Ásia, respectivamente. É importante notar que a China e a Índia emergiram como os principais parceiros comerciais da Arábia Saudita, ultrapassando o comércio com os Estados Unidos, que tem diminuído. As tensões políticas crescentes entre Washington e nações do Golfo também têm complicado suas alianças tradicionais. Além disso, a Arábia Saudita vem gradualmente reduzindo suas holdings da dívida americana, o que pode afetar potencialmente o status global do dólar. Em conclusão, a entrada da Arábia Saudita na aliança BRICS pode ter implicações de longo alcance, potencialmente desafiando a dominação global do dólar americano. Essa mudança pode abrir caminho para que nações do sul global questionem a ordem mundial existente. Agradecemos sua perspectiva sobre esse tópico e encorajamos você a compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Para análises mais aprofundadas, assine e ative as notificações.